Entre Mel, Doces e Santos, um podcast documental sobre fé, família e ancestralidade, por Bianca Santana. Esse é um podcast de entrevista. Ouviremos a história de Maria de Tempo, Mameto, mãe de santo do terreiro Afro-Axé Bandalê Congo. Entre suas histórias, teremos de falar de outras mulheres do terreiro Afro-Axé Bandalê Congo. Iremos apresentar cada uma no início da primeira fala. Essas entrevistas foram realizadas durante os preparativos para o Caruru de Cosme e Damião, do terreiro Afro-Axé Bandalê Congo. Assim, os barulhos dos afazeres estão na entrevista. Agora, deixaremos Maria de Tempo falar. Eu venho de uma família bem simples, né? Meu nome é Maria da Paixão Martins dos Santos. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Onde morei muito em casa de taipa, de barro, né? E meu pai, ele e minha mãe, parece que no tempo, como não existia televisão, fizeram muito filho, entendeu? Então, eu sou a mais velha de todos, entendeu? De 19 filhos, eu sou a mais velha, entendeu? E aí, assim, o meu pai e minha mãe, eles já andavam assim nessas reunião que fazia, tipo, reunião, mas era tipo, uma sessão que também era um ritmo que cantava para caboclo, para samba, para orixá e tudo mais. E essas reuniões que eles faziam não tinha energia elétrica, e aí era acendida uma fogueira muito grande que clareava tudo para que eles pudessem fazer esse culto deles. Então, eu venho dessa família que já conhece meio que um pouco da religião. Mas eu, como eu já disse, venho de uma família muito simples. E aí meu pai era um trabalhador estivador, ele trabalhava de carregador, né? Minha mãe era uma dona de casa, só vivia mesmo por lá mesmo, entendeu? Tive estudo até onde eu pude, né? Onde meu pai podia me sustentar, porque até onde eu vi e morei foi em casa de taipa, mas sendo alugada, não era própria, entendeu? E, assim, na verdade, quando meu pai e minha mãe teve uma casa própria, foi eu que dei. Uma menina ainda, foi eu que dei essa casa. Dei como essa casa ao meu pai? Indo para a escola, todo dia eu ia de pé, morava aqui no bairro, mas eu me deslocava daqui a pé para ir para estudar no educandário João 23, que era em Ipiranga, entendeu? E aí eu ia. E teve um certo dia que eu fui sozinha, como todos os dias, e ali eu encontrei uma carteira bem recheada. E meu pai, e voltei para trás. E meu pai, minha mãe ficaram assim, que a gente tinha assim, foi uma criação que o que a gente achava tipo na rua não era da gente. Então meu pai sempre dizia: deixa o dono aparecer. Se o dono aparecer, entrega o dono. Se não aparecer ninguém, então aquilo ali pode ser seu, entendeu? E aí, quando eu achei essa carteira, eu voltei para casa, encontrei minha mãe com a lata d'água na cabeça, que pegava água no chafariz. E aí ela disse: não foi para a escola, não? Por que está vindo? Aí eu disse: quando eu chegar em casa, eu falo. Aí a gente foi, né? Ela sempre fazendo: oi, seu pai vai brigar porque você não foi para a escola, não sei o quê e tudo mais. E eu sei que quando eu cheguei em casa, que falei para ela, eu achei essa carteira. E essa carteira, mãe, tá cheia de dinheiro. Aí ela disse: tem que esperar aonde foi, como foi, se tinha alguém, se passou um carro, como foi que eu tinha achado essa carteira. Eu fui explicar a ela como eu tinha achado. Aí fomos esperar meu pai chegar, e quando meu pai chegou, a gente contou. Né? Na verdade, eu fui contar a ele como foi que eu tinha achado essa carteira. Então ele disse: tinha foto da pessoa, e aí
ele guardou essa carteira. E ficou essa carteira guardada 3 meses. Por 3 meses, o dono nunca apareceu. Tinha o radinho de pilha, né, que ligava para poder vir se alguém estava procurando. Enfim, ninguém procurou. Chegou os 3 meses e aí meu pai disse, pronto, não apareceu ninguém, então vamos gastar. Aí ele perguntou, o que você gostaria de fazer com esse dinheiro? Aí eu fui e disse a ele, meu pai, será que dá para comprar uma casa? Aí então ele comprou. Maria de Tempo, após nos contar sobre sua história, conversa com a gente sobre o candomblé e como é ser filha de orixá. É uma sensação muito boa hoje, porque antes, eu mais nova, eu não queria saber, porque tinha muitas proibições, eu saí muito. Eu não me afastei do candomblé por fofoca, nem por conta do pai de santo, nem por conta da irmandade, não, nem por conta do trabalho, porque quem vê hoje, a pessoa que chega para assistir a festa, tem uma participação de assistir o candomblé, aquela festa naquela hora, ver tudo arrumadinho, tudo, sabe, muito bonito, mas o candomblé, a religião em si é cara, se torna muito cara para a pessoa hoje ser iniciada no candomblé. Tem muito trabalho braçal, muita coisa, muitas noites de sono que a gente perde, então tem muita coisa, não é aquele brilho que chega ali, a pessoa chega, olha, diz, oh, mas como é lindo, lindo naquele momento, né? Mas nos bastidores as coisas são bem diferentes. Tem muito trabalho, né? Só tem que ser muito forte para lidar com aquilo, entendeu? Então hoje para mim, ser filha de orixá é tudo. Tudo de bom que você puder pensar na vida, para mim ser filha de orixá é isso. É a paz, é a tranquilidade, sabe? É o caminho próspero que eu pedi tanto a Deus. Veja que eu não entendia de nada de candomblé. E antes, quando eu, mesmo como você fez a pergunta, quanto Maria e hoje quanto Maria de Tempo. Então, já lá quanto Maria, eu já pedi a Deus para que ele me desse um momento que eu tivesse meus filhos, mas que meus filhos tivessem uma cama para deitar. Então, abaixo de Deus e de tempo, meus filhos têm uma casa própria, cada um tem uma casa própria, e eles nasceram debaixo de um teto, com um quarto, com a cama só para eles, entendeu? O lençol só deles. Então, isso já me enchia de, sabe, meus pulmões, meu coração, tudo já se enchia de alegria. E hoje, mais ainda, que eu vejo meus filhos, cada um dentro da sua própria casa. Que um dia isso aqui vai ficar, porque todos eles já são filhos de santos, já são iniciados no axé, então eles vão continuar com isso aqui. Isso aqui é para continuar, não é para desmanchar, não é para ser acabado. Agora ouviremos um pouco sobre Nadiane, Iajibonã, mãe criadora, do terreiro Afro-Axé Bandalê Congo. Meu nome é Nadiane dos Santos, tenho 31 anos, resido no terreiro Bandalê Congo, já tenho 15 anos de raspado e sou a Iajibonã do terreiro. É meio complicado, mas é gostoso, porque às vezes a gente não entende os mistérios do orixá, né, por as coisas que a gente passa, mas no final de uma guerra sempre há um sorriso, aí para mim é uma grandiosidade, melhor coisa do mundo. Né? Essa religião de matriz africana, ela me trouxe, nasceu dentro de mim uma vontade, um sonho de querer fazer alguma coisa trazida da cultura afro, entendeu? Então, eu sei que o meu espaço é pequeno, mas eu sempre... Quem é que não sonha grande, né? Todo mundo sonha grande.
Então, eu tenho esse sonho de ter um espaço maior, aonde eu tenho ali aonde eu posso tirar criança da rua, aonde eu posso agregar pessoas que ficam na rua, onde eu crio na minha imaginação uma sala de dança afro, na minha imaginação tem uma sala de capoeira, entendeu? Sabe? De ter jogado a cultura, entendeu? Então, eu tenho sempre esse sonho. Amanda, filha de santo do terreiro Afro-Axé Banda Lecongo, falou um pouco sobre fé, ciência e saúde. Meu nome é Amanda, eu venho do sertão, na verdade, do sudoeste da Bahia, então um pouco mais agreste, mas também do Vale do São Francisco, né? A minha região também é berço do São Francisco passa. Sou formada em medicina, sou médica. A minha família é uma família de interior, sempre fomos assim muito religiosos na minha família. Eu defendo todas as crenças, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de expressar essa crença, né? Tenho amigos ateus, assim, e que tudo bem, tem outras crenças, mas eu acredito que independente do que você crê, isso perpassa por você e se une à sua saúde enquanto corpo. Então, essa noção de que o cuidado do corpo e da mente se dá muito na área da ciência é uma epistemologia muito ocidental, né? E quando a gente vai estudar o Oriente, né, eu comecei a estudar o Oriente muito pelo hinduísmo, né? Eu tinha muita proximidade, sou formada em yoga, fiz uma formação em yoga. Então, quando a gente vai falar dessa filosofia de vida, a gente pensa e entende a saúde de uma outra forma, né? Uma forma muito mais integral, assim, de corpo, mente e espírito. E isso fazia muito sentido no hinduísmo, mas também faz muito sentido no candomblé e nas religiões de matriz africana. Enfim, dos povos africanos, né? As diferentes nações, diferentes povos de África têm pensamentos nessa linha, né? Então, quando a gente se bebe de outras referências, a gente acaba tendo essa visão diferente de que o espírito ele faz parte também do indivíduo e que está entrelaçado e inseparável da questão do corpo e da questão da mente, da saúde mental, da saúde física. Veja só, hoje eu já com 58 anos, eu não quero mais estar incorporando, já não quero mais isso, né? Estar incorporando criança, que eu acho muito feio. Enquanto eu acho feio, as pessoas acham bonito, entendeu? Mas não é só a boniteza que me traz eu cultuar hoje o Caruru de Cosme e Damião. Veja só, aconteceu tudo na minha vida, tem um acontecimento. Então, eu perdi um filho com 3 anos e 6 meses. Assim que eu perdi ele, aí o meu marido adoeceu com uma doença que ninguém descobria. E aí, um certo dia, debruçada por cima do punho da rede dele, eu estava sonhando que primeiro eu fiz o pedido, né? Eu pedi a Cosme e Damião que ele me desse uma luz, porque eu sempre que levava meu marido na casa do meu pai de santo, ele sempre dizia: a cura dele não está aqui no terreiro, a cura dele está na mão dos médicos. Mas sempre que eu ia para os médicos não descobriam, só dizia que a doença dele era anemia. E ele só crescendo na barriga
e ficando magrinho, e ficando magrinho. E aí, um dia eu dribucei por cima do punho da rede e pedi a São Cosme e São Damião que me ajudasse. E meu herê, que era Cosme, que ele me ajudasse a encontrar um meio para libertar meu marido daquela doença, que eu já tinha perdido meu filho daquele jeito, que a situação dele ficou idêntica à do meu filho. E aí, nisso, quando eu dormi ali, aquele cochilo que eu tirei, eu já estava me vendo na beira do rio, e eu salvando as águas, né? Batia o meu pau ali, e aí eu olhava para cima, ali na orla, e eu via o lugar, as pessoas, uma fila de gente, que era justamente onde fazia o atendimento de saúde das pessoas aqui em Juazeiro, era na orla. Aí eu disse, acordei. Aí falei para a mãe dele, a gente já levou ele nos postos de saúde, mas a gente nunca levou ele lá. E eu sonhei esse sonho. Será o que quer dizer? Aí ela disse, eu disse, eu pedi muito a Cosme, pedi muito a meu herê. Aí ela disse assim, pois a gente já não tinha mais o que fazer, porque já tinha gastado tudo e tudo que a gente tinha. E aí a gente foi, ela conseguiu dinheiro e eu fui com ele para fazer uma consulta lá. Aí ele ficou deitado e eu fui fazer essa consulta. E arrumei tudo, na hora o médico chamou ele, fez a consulta, aí o médico foi e disse, Dona Maria, eu não tenho como lhe ajudar aqui. Nem a senhora, nem seu esposo, eu não tenho como ajudar aqui. Mas eu vou encaminhar a senhora para Petrolina, para um médico lá no Dom Malan, que vai lhe ajudar com essa doença, que eu tenho quase certeza que é isso. E aí a gente foi, né? Foi para lá, para Petrolina, e quando chegou lá, o médico só foi, ele já estava, o médico disse, quanto tempo tem que o senhor está doente? Aí ele disse, 11 meses. Ele disse, o senhor não ia inteirar um ano, que o senhor já estava já no final, o seu baço está muito inchado, muito danificado. Então, o senhor não ia durar um ano, que essa doença, o muito que dura é um ano. Aí ele disse, o que é que eu tenho? Aí ele foi e disse, o senhor tem a leishmaniose, que é o calazar. Então, até então, ninguém sabia o que era essa doença, a gente não tinha agente de saúde, não tinha nada disso. Neilde Iaquequerê, mãe pequena do terreiro Afroaxé Banda Lecongo, falou um pouco sobre o Caruru de Ibejes e sua relação com os herês e o terreiro. Meu nome é Neilde dos Santos, sou filha de Oxóssi, sou mãe pequena do terreiro, tenho 59 anos, esse ano agora eu vou fazer 60, no final do ano. Maravilhoso, é lindo ver eles brincando, cada um ano é diferente do outro, e aí vai. É uma satisfação imensa ver eles brincar, ver eles se divertir, é muito bom. Você tendo a fé mesmo, que de tudo vai dar fé da pessoa. Não adianta a pessoa só querer e achar bonito. Você tem que ter fé, tem que acreditar. Luane Oliveira, filha de santo do terreiro Afroaxé Banda Lecongo, dividiu com a gente como é ser filha de orixá e falou um pouco sobre Maria de Tempo. Eu me chamo Luane Oliveira, tenho 30 anos, sou mãe de 2 filhos. Profissionalmente, eu trabalho em uma banda, tenho um salão e, no meu dia a dia, macumbeira. Quando eu iniciei ao axé, eu não iniciei no candomblé, eu iniciei na Umbanda. Fiquei 5 anos umbandista, só que lá eu recebi apenas caboclo, Exu e Padilha. O meu orixá não passava. Eu sou filha de Onira e Oxum, sou dofona do barco e fiquei 5 anos nessa casa. Porém, eu me sentia frustrada lá, porque eu vi os meus irmãos de santo virados, incorporados com seu orixá e eu não conseguia receber. E aí eu recebi o convite
de conhecer a casa Banda Lecongo, né? A casa da minha mãe, Maria de Tempo. E eu vim numa festa do meu pai Tempo. E em um abraço que ele me deu, a minha mãe bolou. Ou seja, ela escolheu a casa dela. Eu tinha escolhido uma casa, mas não era a casa dela. Ela escolheu a casa dela. Então, assim, para mim é uma honra ser filha de orixá, né? A fé que eu tenho neles, em tudo que eu acredito que venha deles, é inabalável. É uma honra muito grande ser filha do axé. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito acolhedora. Ela recebe todos aqui de braços abertos, sabe? A gente só tem a agradecer a Deus, aos orixás, a você por procurar a gente, para querer saber um pouco mais da nossa história. Eu recebi esse chamado dos orixás. Entre Mel, Doces e Santos, um podcast documental sobre fé, família e ancestralidade, por Bianca Santana. Roteiro, Bianca Siqueira. Gravações, Bianca Santana e Marina Nunes. Montagem e edição, Bianca Siqueira e Marina Nunes. Agradecimentos: Maria de Tempo, Mameto, Mãe de Santo do Terreiro Afro-Axé Banda Lecongo, Amanda Seixas, filha de santo do Terreiro Afro-Axé Banda Lecongo, Luane Oliveira, filha de santo do Terreiro Afro-Axé Banda Lecongo, Nadiane dos Santos, Yagi Bonan, mãe criadora do Terreiro Afro-Axé Banda Lecongo, Neilde dos Santos, Iaquequerê, mãe pequena do Terreiro Afro-Axé Banda Lecongo.